Para quem não me conhece, meu nome é Kenko Sata, eu sou pastor da Igreja Evangélica Rones na Liberdade. E, bem, alguns irmãos aqui já me conhecem há mais tempo. E para mim é um privilégio poder estar num culto de ação de graças com vocês. Amém. Porque não é sempre que a gente tem um culto para agradecer ou para ser grato, né? Nessa Copa do Mundo eu torço para o Brasil e o meu segundo time é o Japão. Enquanto eu vinha para cá, estava escutando o jogo do Japão contra a Costa Rica. Para quem não sabe, o Japão perdeu na Costa Rica 1-0. Estava tudo feliz até aquele momento, mas já me afetou um pouco. Fiquei um pouco chateado, né, de chegar aqui, ainda que eu pude ver vocês para me reanimar. Mas olha só, agradecer ou ser grato não é uma coisa que a gente faz com tanta facilidade como a gente gostaria, né? Todo mundo agradece todo o tempo, todo mundo tem facilidade de fazer isso, talvez alguns tenham, e se você consegue, graças a Deus por isso. Mas num culto de ação de graças, a gente precisa aprender de Deus a fazer isso. Que a gente vai ver isso na Bíblia, mas a Bíblia recomenda e diz que é uma coisa muito boa se você é uma pessoa que sabe agradecer. E hoje eu gostaria de, junto com vocês, ouvir de Deus nessa palavra escrita dele e a gente aprender junto. Vamos aproveitar esse dia de ação de graças e a gente trazer essa coisa da gratidão que é tão importante para nós. Então eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, a carta de Paulo para os Filipenses, capítulo 4, versos 11 a 13. Filipenses, capítulo 4, versos 11 a 13. Eu vou ler aqui, na minha versão, que é a nova versão internacional, NVI, e você acompanhe na sua versão. Filipenses 4, 11 a 13, diz assim: não estão dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou orar agora, porque até para a gente entender a palavra de Deus, a gente precisa da ajuda de Deus. E eu pessoalmente, eu estou num desafio aqui de estar diante do pastor Joel e da pastora Vilma, que são super veteranos. Eu estou me sentindo como um aluno diante do professor. Então eu também preciso muito da ajuda de Deus agora, e do Espírito Santo, para poder ser no canal, quem sabe, de bênção na vida de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse encontro, esse culto. Cada uma dessas pessoas que buscam o Senhor junto conosco e juntos agora aprender do Senhor e hoje aprender a ser grato ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos dizer que sem a sua ajuda nós não podemos entender a sua palavra e sem a sua ajuda nós não podemos ser realmente gratos como deveríamos ser. Por isso, Senhor Deus, ajuda-nos. Envia seu Espírito agora para que possamos entender a sua palavra, possamos trazer essa palavra no nosso coração e na nossa vida e que possamos ser transformados pelo Senhor. Ajuda-nos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Filipenses é uma carta que Paulo escreveu para uma das igrejas por onde ele passou, onde ele ajudou a construir a igreja. E com
certeza ele ouviu dizer que a igreja está passando por algumas situações muito fáceis, então escreve carta para tentar ajudar, dar algumas instruções. E dentro disso, quando a gente entra nesse texto que a gente está lendo, ele começa já dizendo que está muito contente, porque finalmente os irmãos dessa igreja, né, de Filipos, estavam tentando ajudar Paulo de alguma maneira. Como assim ajudar? Paulo estava precisando de ajuda? Estava precisando de ajuda sim. Se você olhar um pouco mais para o começo dessa carta, você vai ver que Paulo tinha passado por algumas dificuldades. Provavelmente ele já foi preso algumas vezes. Então a gente está lendo uma carta aqui de alguém que estava passando por prisão, por perseguição. Se você tivesse preso semana passada, se alguém nessa semana chegou a falar mal de você, ou você se sentiu perseguido, como você estaria hoje aqui? Eu estaria aqui pedindo encarecidamente a Deus para que me ajude o meu coração, porque eu estaria muito chateado, muito decepcionado com a vida, que é o normal para todos nós. Agora, um homem que tinha acabado de ser preso, que tinha acabado por passar por maus bocados, é que vai falar agora sobre gratidão. Que coisa maluca é essa, irmãos? Como é que dá para explicar uma coisa dessa? Eu acho que é nessa coisa que o ser humano é tão difícil ou maravilhoso, ou difícil de explicar, que aparece o poder de Deus. Então meu convite é a gente olhar só para a palavra de Deus e ver esse poder de Deus aparecer na vida de Paulo. Então vamos ver aqui no verso 11. Ele começa dizendo que ele não está dizendo que está feliz com essa ajuda porque esteja necessitado. Porque, segundo Paulo, ele diz assim: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, qualquer situação. Bem, a gente sabe que Paulo não estava passando por uma situação tão boa, mas mesmo assim ele fala assim: mesmo que eu não tivesse a ajuda de vocês, eu estou bem, né? Mas eu estou muito feliz porque vocês estão querendo me ajudar. Mas eu estou bem mesmo assim, porque eu aprendi a lidar com qualquer situação. Olha aí, primeira coisa que a gente precisa aprender, quando a gente quer também aprender a ser grato, é que na nossa vida a gente vai passar por bons momentos e maus momentos. A vida não é assim, né, sempre, né? Uma paz que dura para sempre aqui, né? Pelo menos aqui na Terra ainda não é assim. Mas a vida é sobe e desce, né? Parece uma montanha russa, né? Uma hora a gente está super bem lá e de repente desce com tudo, né? E a gente fica sem saber como reagir. Um autor chamado Rubem Alves contou uma história sobre a infância dele que me marcou bastante. Ele falou que ele nasceu na roça, não tinha nada, né? Como criança, o negócio era brincar no mato, correr atrás dos bichos, subir na árvore, pegar uns frutos, e para ele a infância foi muito boa. Só que eles eram muito pobres, né? Então o pai dele, né, do Rubens, para tentar melhorar a vida da família, resolveu mudar para a cidade grande, no caso para o Rio de Janeiro. Arranjaram uma casinha para morar, e ali tiveram que achar uma escola para o Rubens, né? E Rubens começou a frequentar aquela escola. Quando ele vai frequentar a escola, as crianças são muito diferentes. Eles têm sapatos novinhos e ele está indo de chinelo. A roupa deles, né, novinha em folha, ele está usando uma roupa velha que conseguiu ali, né, não sei como. O material escolar era diferente. Os brinquedos que as outras crianças tinham eram diferentes. Conforme conversavam, as outras crianças falavam que foi viajar para um lugar, e foi como, né, encontrou gente, e nada disso ele tinha na vida dele. E o Rubens conta que ali
ali, pela primeira vez na vida, ele se sentiu infeliz. Quando ele não tinha nada, ele estava feliz. Quando ele vai para um lugar, ele percebe que não tem nada em comparação aos outros. E começa a prestar atenção mais no que não tinha do que o que tinha. Por isso que não é fácil a gente ser grato o tempo inteiro. Principalmente nos dias de hoje, em que a gente precisa ter algo para se sentir feliz. Quando a gente precisa estar melhor do que os outros em algum aspecto da nossa vida para a gente ser feliz. Quando a gente precisa, a gente olha para aquilo que a gente consegue comprar ou conquistar para ser feliz. Que tempos difíceis para a gente ser feliz, né? Toda hora a gente também está reparando naquilo que a gente não tem. E a gente não consegue ser feliz. É por isso que Paulo diz, a primeira coisa que a gente tem que aprender quando a gente quer ser grato na vida, é saber olhar para a nossa vida e não ficar só olhando para aquilo que a gente não tem. Não ficar desapontado porque a situação mudou e ficou ruim. Como se a vida inteira pudesse ser boa. Não, tem momentos bons e ruins. O que você faz quando o momento não está bom? O que você faz quando você não tem? É nessas horas que a gente mais precisa aprender o que é ser grato. Vamos seguir no nosso texto aqui. Ele diz aqui no verso 12 que ele sabe o que é passar necessidade e sabe o que é ter fartura. Ele diz assim: aprendi o segredo de viver contente. Opa, que segredo é esse, Paulo? O segredo de viver contente em qualquer situação significa você só viver contente, seja bem alimentado, ou seja, com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo está nos ensinando que se você quer aprender a ser grato na sua vida, você tem que aprender a ser grato nos bons momentos e nos maus momentos. Porque no bom a gente já sabe. Como é que a gente é feliz nos maus momentos? Eu fui pastor da igreja em São Bernardo do Campo por 8 anos. Eu lembro de um ano que a gente comemorou o aniversário da igreja e foi um dia maravilhoso, igreja cheia, muitos amigos, familiares estando lá. E eu lembro que naquela noite eu fiquei muito grato para Deus. Deus, muito obrigado por guardar a igreja, obrigado pela casa cheia, por a gente ver que o Senhor nos sustentou até aqui. E aquela noite, minha culto acabou lá pelas 9h30, mais ou menos, a gente estava saindo tudo feliz de casa. Só que quando a gente foi sair do culto, caiu uma chuva, que realmente parecia que estava caindo no mundo. E a gente não sabia, mas aquela chuva seria a maior chuva em 40 anos naquela cidade. Quando a gente, no nosso carro, desceu na avenida para dar acesso à rodovia, a água começou a invadir aquela rua, porque a gente confia no GPS também, e a gente viu que não daria para transitar. Imediatamente eu tentei fugir para o lado, que era um posto de gasolina, estava um pouco mais alto, e falei, vamos esperar aqui. A água subiu, a gente teve que sair do carro. Enquanto a gente olhava, a água levou o carro. Haviam 20 carros ali, todos eles perderam o carro naquela noite. E já a água continua subindo, a gente não tinha mais para onde ir. O funcionário, desobedecendo o seu superior, abriu a chave e naquele posto havia um segundo andar para a administração daquele posto de gasolina. As 30 pessoas subindo lá naquelas duas salas para se refugiar. 2 horas atrás eu estava super feliz, com
um dos dias mais felizes daquela igreja, com meus irmãos. 2 horas depois, eu estava num posto de gasolina, enfurnado com 30 pessoas, meu filho e minha esposa, e a gente olhando pela janela, a água tomando tudo lá fora, sem saber o que ia acontecer naquela noite. Mas sabe, irmãos, que o meu filho ainda era menor que hoje, falou: papai, eu vou orar para Deus nos ajudar. E ele orou. Naquele momento eu não consegui orar por ele, porque estava passando um monte de coisa na minha cabeça: o que eu vou fazer, né? Como a gente sai dessa? Mas depois que meu filho termina de orar, ele fala assim: papai, depois que a gente orou, vai estar tudo bem. Enquanto a gente esperava, a gente começou a perceber algumas coisas, né? Você já pensou se não tivesse esse segundo andar nesse posto? Para onde que a gente ia fugir? Que bom que tinha esse segundo andar. Mesmo que a gente esteja todo mundo apertado nessas 2 salas. A gente começou a ver que alguns potes ali estavam soltando faísca, né? E a gente falou: nossa, ainda bem que não aconteceu incêndio, que poderia piorar muitas coisas. A gente olhava ali, tinha criança pequena: nossa, que bom que deu tempo de todo mundo subir. 2 horas atrás, 3, 4 horas atrás, a gente estava falando: que bom que Deus ajudou a nossa igreja, que bom que a casa estava cheia, que bom por esses momentos alegres. E agora a gente está falando: que bom que a gente tem esse lugar de refúgio, que bom que ninguém se machucou, que bom que não aconteceu mais nada de grave. Olha só, quando a situação muda, Deus vai mostrando também coisas diferentes para você agradecer. As coisas que você agradece ao Senhor quando as coisas estão bem é uma coisa, mas nos momentos de dificuldade tem outras coisas que vão aparecendo e que são dignos de gratidão. Paulo está nos ensinando que o segredo de você ser satisfeito, de ser grato a Deus, é que você consegue ser grato nos bons momentos. E essas são mais naturais para a gente agradecer, mas nos maus momentos existe sim razões para agradecer. E nós precisamos abrir os olhos, os nossos corações para eles. Seguindo aqui, mas tudo isso ainda parece tão fora do normal para a gente, né? A gente escuta essas histórias assim, e a gente fala: mas eu não consigo, pastor, é que você não sabe da minha vida. Olha, o perrengue que eu passei semana passada é tão forte que ainda estou mal aqui. Isso é para quem já é muito evoluído espiritualmente. Eu não consigo. Eu pensava assim também. Escutava essas histórias e achava que eu nem ia conseguir ser grato no momento ruim. Mas olha o que Paulo diz no verso 13. Porque olhando para o Paulo, ele também parece uma pessoa muito evoluída espiritualmente, né? Mas ele diz assim, verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz assim: eu posso fazer tudo isso aí em Jesus que me fortalece, no Deus que me fortalece. Ele está dizendo assim, que um coração grato não surge com um esforço meu e seu só, porque tem hora que nosso esforço não é suficiente. Tem um momento que a gente passa por uma dor tão forte, tão grande, que eu posso tentar me esforçar ao máximo, que não dá, meu coração continua muito triste, eu não vejo nenhuma razão para agradecer a Deus. Isso, irmãos, é natural. Nosso coração humano não aguenta tanta dor. Mas o segredo de Paulo para aguentar tanta dor é que ele pode fazer isso não por ele, mas por Deus que te dá força. Semana passada, algumas senhoras da Igreja lá da Liberdade me convidaram para ir numa pequena apresentação de música e testemunho que elas fizeram numa igreja ali, e em especial uma das senhoras que se chamava Keiko Otomo.
que é da igreja Rodney, né, mas do Bosque. Ela falou: pastor, eu queria que você fosse muito lá, porque eu queria compartilhar com o senhor o que aconteceu na minha vida, né? Com tanto convite assim, não podia fazer desfeito. Eu fui lá, né, escutei as músicas bonitas que eles escolheram. Ela gosta de música, gosta de compor, então chamou uma amiga cantora, chamou outra amiga pianista para apresentar as músicas que ela tinha composto. Linda, linda, linda. Mas fiquei muito curioso com a história que ela tinha para contar. Porque, como nós não somos da mesma igreja, eu fico na Liberdade lá no Bosque, eu não sabia o que tinha acontecido com ela. Ela começou contando que durante a pandemia ela perdeu o marido de câncer. Eu falei: nossa, eu não sabia, né? Se soubesse, eu já teria transmitido minhas condolências, né, meus sentimentos para ela. Eu falei: puxa vida, então foi difícil, né, esses últimos 2 anos da vida dela. Ela continuou. E nisso, ela tinha ficado sozinha, agora em casa, né, morando em casa, tentando se reerguer. Mas, num dia, ela estava descendo a escada, tropeçou e bateu fortemente as costas. Quando ela caiu no chão, ela não conseguia mais levantar. Teve que ser socorrida para ir para o hospital. Ela tinha machucado a coluna cervical e perdeu os movimentos. Ela viu que não estava conseguindo mexer as pernas direito. Mas os médicos disseram que não havia ruptura, né, completa aqui, né, dos nervos. Então, se ela fizesse a reabilitação, ela poderia aos poucos recuperar os movimentos. Eu falei: mas que história é essa, né, que eu tenho que ficar ouvindo aqui? Perdeu o marido, se acidentou, machucou a coluna cervical, está perdendo os movimentos. O que será que essa mulher quer contar? E ela contando como se fosse uma coisa normal, né? Eu já estava achando aquilo meio estranho já, né? Puxa, tanta desgraça, ela parece que está normal. Ela continuou contando a história dela, né? A dona Keiko. Ela então foi internada para fazer a fisioterapia também, né? Depois da cirurgia, foi fazer a fisioterapia. Mas por muito tempo ela nem conseguia sentar direito, tamanho era dor. E ela falou que teve um tempo muito grande que ficou na cama mesmo e tinha que usar fralda. Ela contava que às vezes a fralda já estava cheia e molhada, e por vezes tinha enfermeira que você chamava e já vinha na hora para trocar, te socorrer. Mas tinha hora que ela tocava e ficava um tempão sem ninguém vir para trocar aquela fralda. Eu fico imaginando. Quando eu era bebê, eu acho que eu não achava nada disso, mas agora que sou adulto, passar por isso, que sensação horrível. Eu já estava dentro de mim, né, imaginando as enfermeiras que não vinham logo, e minha vontade de já, né, xingar os médicos. E ela falava assim da enfermeira: mas coitada, ela estava muito atarefada, por isso que ela não podia vir logo. Comecei a achar estranho, porque como é que ela pode falar uma coisa dessa, né? Uma situação tão desagradável. E ela disse que depois de um tempo ela começou a conseguir sentar, já em um avanço. Aí começou a usar, né, apoiador para começar a treinar a andar de novo. E que era super difícil, no começo ela caía, tinha que levantar de novo, várias vezes tentando aquilo. E ela falou o seguinte: olha, então chegou o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu fui para o banheiro sozinha, sem a ajuda de ninguém. Eu pude tomar banho sozinha. Quando ela falou isso, me arrepiei. Mas que é isso, né? Alguém já agradeceu aqui por poder ter ido para o banheiro? Eu não lembro a última vez que eu agradeci a Deus por isso. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus porque você conseguiu tomar banho sozinho ou sozinho? Eu nem lembro se eu já agradeci a Deus por isso. Mas quando ela diz isso, ela falou assim,
Eu agradeci, eu festejei para Deus, Deus viva! Consegui tomar banho sozinha. Aquela alegria me contagiou. Até eu fiquei contente, puxa Deus, que bom que ela conseguiu tomar banho sozinha. E depois de contar a história, ela falou assim: eu quero compartilhar uma música que eu compus nesses tempos com vocês. E a música dizia: você sabia que Jesus te ama? Aí que eu falei: por isso que ela é tão diferente. Durante todo esse tempo que ela contava essa história, ela estava alegre, ela ria dessas situações que eu não conseguia rir. Eu falava: como é que ela consegue? Como é que ela consegue? No final ela diz: eu consegui, porque Jesus de alguma forma me fez nascer um coração de gratidão, me fez enxergar que tem coisas que dá para agradecer, e realmente fiquei muito feliz por aquilo que Deus me deu. Irmãos, quem vive com Deus não vive dependendo só daquilo que as pessoas costumam enxergar. Quem vive com Deus consegue enxergar mais do que isso. Quem vive com Deus consegue enxergar aquilo que as pessoas não prestam atenção. Quem vive com Deus pode perceber tesouros na sua vida que às vezes estava esquecido, que a gente não dava valor. Quem vive com Deus vai achar que motivos para agradecer a Deus são inesgotáveis. Nunca vai faltar. Hoje, irmãos, meu convite para mim e para você é trazer Deus na nossa vida de gratidão. Pedir: Deus, me ajuda a ver como o Senhor gostaria que a gente visse. Me ajuda a enxergar como o apóstolo Paulo. Ajuda a gente também a enxergar a vida como a irmã Keiko e tantos outros irmãos que nos dão esse tipo de testemunho, que com a ajuda de Deus, quando Deus abre os nossos olhos e nosso coração, a gente pode ser grato, muito grato. Amém? Eu quero convidar você a fechar seus olhos e nesse momento, se o seu coração ainda estava um pouco pesado por alguma coisa que estava te incomodando, alguma coisa que estava te entristecendo, alguma coisa que estava te fazendo sofrer, coloca isso diante de Deus. Deus, eu estou sofrendo aqui por essa razão. Me consola, me cura, Senhor, me ajuda nesse momento. Mas também eu te convido a nesse momento você fazer uma segunda oração. Deus, me ajuda também a enxergar além disso que eu estou sofrendo. Me ajuda a enxergar as outras coisas também que o Senhor colocou na minha vida. Me ajuda, Senhor Deus, a reconhecer as razões para te agradecer nesse momento também. Porque com o Senhor eu posso ser grato mesmo nesses momentos. Então vamos passar um tempo orando ao Senhor, colocando nosso coração diante dele e pedindo a ajuda dele para termos um coração grato. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque muitas vezes nós ficamos olhando para aquilo que nos faz sofrer e tem momentos que achamos que não temos mais nenhuma razão para ser gratos. É verdade, Senhor Deus, porque nesse mundo, nessa vida ainda, nós vamos passar por provações. O Senhor já tinha nos avisado
E infelizmente vamos passar por dificuldade sim. Mas, Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra hoje nos revela que a vida não é só isso também. Tem muito mais coisas que o Senhor traz para a nossa vida. Senhor Deus, obrigado, como alguém colocou aqui, pela dádiva da vida. Obrigado, Senhor Deus, pelas pequenas alegrias que em momentos, principalmente de falta, são como pedras preciosas na nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, por pessoas tão valiosas que estão na nossa vida e que fazem tanta diferença. Diferença essa que nós temos que parar para reconhecer. Obrigado, Senhor Deus, por tantas vezes que o Senhor nos deu sustento quando a gente estava em falta, a gente estava passando por apuros. Por tanta ajuda que o Senhor já nos deu. Obrigado por aquela força, aquele ânimo que o Senhor nos deu, mesmo quando a gente estava desanimado, quando a gente estava triste. Obrigado, Senhor Deus, por aquelas vezes que o Senhor curou nossas feridas e nos ajudou a continuar caminhando. Senhor Deus, na Tua palavra hoje nós reconhecemos que, independente do que aconteça na nossa vida, o Senhor está conosco. O Seu amor está conosco. O Senhor, mesmo nesse mundo imperfeito, quer nos abençoar, quer nos salvar, quer nos levar junto ao Senhor. Senhor Deus, hoje queremos lembrar dessa verdade que nada pode mudar e nada pode tirar de nós. Porque o Senhor é maior do que os nossos problemas. O Senhor é um Deus que nos ama independente da nossa situação. E isso, Senhor Deus, nós podemos ter até a eternidade. Pai, ajuda cada um de nós aqui a lembrar disso, principalmente nos momentos de dificuldade. Saber que temos o Senhor e temos aquilo que o Senhor ainda está nos dando nesses momentos. Ajuda cada um de nós, Senhor Deus, ser filhos do Senhor gratos, que sabem viver grato ao Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus.